Oi galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo estúdio vlog aqui do canal. Eu espero bastante que vocês tenham gostado do primeiro. E eu já comecei assim, gente, fazendo já o meu minhas anotações de história, né? Eu estou estudando Grécia Antiga. Eu tinha feito um resumo, só que minha câmera já tá com um problema, ela não tá gravando. Ela mostra que tá gravando, quando eu vejo ela não tá gravando. Então, eu tinha feito um resumo de Grécia Antiga, dá até pra ver ele no cantinho lá, do outro lado, uma folha. Ficou até bem bonitinha. Depois eu posto no Instagram, quem não sabe, eu tenho um vídeo não, um Instagram de estudos. E aí, gente, eu tava estudando. Eu tinha feito o resumo e eu tava colocando com minhas próprias palavras do que eu entendia de cada tópico no método Cornell adaptado. E aí eu já tava guardando a minha folha, eu já tinha feito, graças a Deus. E eu não comecei, gente, como é que eu posso dizer, fazendo uma listinha, como eu sempre faço. Porque aí eu já tinha mais ou menos a noção do que eu precisava fazer, sabe? Eu faço uma listinha quando eu tenho muita coisa pra fazer mesmo. E aí eu tinha uma atividade de português pra fazer e eu fui logo respondendo ela. É, Essa atividade aí, eu confesso que eu tive uma consulta um pouquinho do dicionário, né? Porque é inglês, gente. Sério, eu não sou muito boa em inglês. Vocês são bons em inglês? Deixa aí nos comentários. Eu tava respondendo em inglês, sozinha como sempre. Só que sempre quando eu não consigo responder uma coisa, ou eu deixo em branco, ou eu pesquiso na internet como faz, ou eu pergunto a um amigo lá na escola como foi que ele fez. Eu não peço o assunto, óbvio, né? Porque, como eu já falei no estudo de blog anterior, isso é mó chato quando você pede as coisas dos outros, fila, isso você não tá fazendo, você não tá aprendendo, sabe? Isso não tá sendo produtivo. O ideal é você tentar fazer, quando você não consegue, você pede ajuda. Enfim, aí eu tava tendo uma consulta do dicionário. Eu confesso que teve uma questão aí, que foi essa daí que eu tava fazendo. Eu pedi uma ajuda da minha amiga pra saber mais ou menos como era que fazia. Então ela me falou e daí eu consegui resolver tudo. Porque assim, gente, eu sou uma pessoa que pega o assunto muito rápido, sabe? Eu tenho dificuldade às vezes. Mas a partir do momento que eu entendi o assunto, pronto, acabou. Ali eu aprendi e consegui fazer qualquer um. Porque eu tenho uma facilidade. Porque eu acho que não é facilidade, sabe? É você prestar atenção, entender o conteúdo. E como é que eu posso dizer? Não desistir. Eu sou muito assim. Eu não consigo desistir quando se trata coisa de escola. Quando eu não aprendo uma coisa, eu tento até conseguir. Eu sou um pouco desafiadora, sabe? Às vezes eu falo assim, eu vou conseguir tal nota. E eu tento até conseguir tal nota. Eu sou muito assim. Eu posso até considerar isso como é que eu posso dizer, um defeito, né? Mas ok. Aí sim, eu tava fazendo o planejamento do que eu tinha pra fazer, né? Depois de ter feito história e inglês. Eu comecei. E esse caderno, gente, é que eu uso, já mostrei ele aqui no canal. Eu uso sempre ele pra, tipo, todas as coisas. Aí eu tava estudando o barroco. Eu tinha feito algumas grifações lá, grifando os livros. E depois que eu grifei o livro, eu comecei usando no método Cornell. Espero que vocês conheçam esse método, que é pra saber o que eu tô falando. Só que o meu é adaptado, como eu já falei no estúdio vlog anterior. A professora tinha falado várias coisas e eu tinha feito anotação toda nojenta mesmo. Eu fiz ela e aí eu tava colocando no método Cornell do lado, explicando cada tópico. O que acontece, gente, é que eu fazia antes, era que eu fazia, gravava a aula do professor e quando chegava em casa escutava a aula de novo. E, mano, se vocês fazem isso, não façam mais. Quando o professor estiver explicando, vocês anotem, acompanhem, não deixe pra gravar, pra escutar em casa. Isso não é produtivo de forma alguma. Isso não é como posso dizer, não é um aprendizado. Sabe por que eu digo isso, gente? Porque eu fazia isso demais. E eu percebi que eu não prestava tanta atenção porque eu me confiava no áudio. Só que no áudio não é a mesma coisa de estar na escola ouvindo a explicação do professor. Enfim, aí eu já tinha feito português, ensinei lá. E aí eu já tava indo pra outra matéria. É, eu gosto de fazer planejamento na agenda. Eu tava usando o caderno pra fazer planejamento, porque, gente, eu esqueci de fazer planejamento da segunda, da terça e da quarta. Eu só comecei fazendo a da quinta, sabe? Pra quem não sabe, tipo, planejamento que eu tô falando, é que eu, tipo, coloco segunda, eu, tipo, coloco 4 quadrinhos. Aí eu vou colocando as coisas que eu tenho que fazer na segunda e depois eu vou marcando uma com marca-texto, se eu já fiz ou não. Quando eu não marco marca-texto é porque eu não fiz. Então, eu tinha começado na quinta, gente, e a semana começa na segunda. Então, eu comecei a fazer nesse caderno aí mesmo, que nem me atrapalhou em nada. E aí, a professora
de biologia também tinha feito explicação e eu tava anotando tudo que ela falava na sala de aula mesmo, eu saio anotando, acompanho, preste atenção, mas também vou anotando depois. E daí eu tava usando o outro lado, né, que é os passozinhos que eu deixo pra fazer as anotações que os professores falam. Eu deixei ele e já fui logo anotando o que ela falava, só que com minhas palavras. Eu lia o que foi que ela falou, né, que eu escrevi, e depois eu procurava entender aquele assunto. Por exemplo, produção assexuada. Ela falava uma coisa e eu colocava do ladinho do produção assexuada o que é que eu entendi daquele assunto. E é desse jeito, mais ou menos, que eu faço o meu resumo. Eu faço o resumo enquanto estudo. O que eu vejo muita gente aí fazendo é de resumo, é que pega as coisas que o professor copia ou alguma coisa do livro da internet e reduz, coloca em outra folha e tenta decorar. Resumo não é isso. Resumo você faz enquanto você estuda. Aí tudo que vocês estão vendo anotando no caderno é tudo coisas que professores falam e eu tô fazendo um resumo. Que eu antes pegava uma folha, fazia o resumo e colocava no fichário. Agora eu não estou mais fazendo isso, gente. Agora eu estou pegando o que o professor fala e vou colocando na folha mesmo, do ladinho, explicando cada tópico, porque eu acho que é melhor para aprender. E enfim, eu não gasto meu tempo mais fazendo um resumo bonitinho, porque eu acho que não tá sendo tão eficiente. Eu prefiro fazer o resumo, né, enquanto eu estudo. Como vocês podem ver, esse livro aí tá todo grifado, tá todo sujo, porque enquanto a professora tava explicando, eu tava anotando tudo no livro. E tudo que eu lia no livro eu lembrava ela falando. Por isso que eu acho muito importante vocês prestarem muita atenção na aula e ir anotando alguns pontos. Você não precisa nem anotar tudo que ela fala, só alguma coisinha assim, você na hora que for estudar, você já lembra o que ela falou só de ler aquela palavrinha. Eu uso esse método agora, porque não adianta eu passar, tipo, 3 horas fazendo um resumo e não ser eficiente. Você faz o resumo e nunca mais pega no caderno. Nunca mais pega no resumo. Então eu prefiro fazer isso. Todo dia, quando eu chego em casa, se o professor fez alguma explicação, por exemplo, eu vou anotando ali do ladinho o que foi que ele falou, o que foi que eu entendi, porque daí fica melhor para estudar e não simplesmente pegar, reduzir a palavra, botar em outra folha e pronto. Isso daí já é meu resumo. Não. Eu acho que resumo é isso. Você faz enquanto estuda, entendeu? Você anota enquanto estuda. Você coloca o que você tá entendendo no papel. E não tira de um papel e coloca um outro reduzido. Eu vejo muita gente fazendo isso e isso é um erro. Por isso que o resumo não fica tão eficiente. Você acaba decorando ao invés de aprender. E aí, como vocês podem ter visto, eu tava tentando entender o que foi que eu anotei. Porque às vezes eu anoto só uma palavra pequena. Porque quando eu chego em casa eu lembro do que a professora falou só olhando a palavra pequena. Então, eu passo muito tempo tentando ver como é que eu vou escrever, gente. Porque eu não anoto o que o professor fala, eu anoto o que eu entendo, sabe? Do assunto. É... Enfim, quem falou isso pra mim? Faz um tempo, acho que foi em 2018. Foi até meu namorado, ele que falou isso. Que você coloca o que você entendeu. Você lê, vê o que entendeu e anota o que você entendeu. E não reduzir as palavras, sabe? Enfim, eu tava estudando português. Eu não tenho tanta dificuldade em português assim. É, eu acho chato um pouquinho, mas esse assunto, assim, que a minha professora dá é até legal, porque eu gosto de história e puxa um pouquinho mais pra história. E meu livro, gente, é todo rabiscado. É todo sujo, porque toda aula eu tô copiando, eu tô anotando, então ele sempre tá sujo. E é isso. Uma coisa que eu também já falei no estúdio vlog anterior é que tudo que eu faço é por conta própria, sabe? Eu não pego, tipo, assunto de ninguém. As minhas colegas e eu, nós se juntamos para uma ajudar a outra quando uma não consegue o assunto. Por isso que estudar fica um pouquinho mais fácil, porque quando eu não entendo de um assunto, física, matemática, eu pergunto à minha colega, vice-versa, ou ela me pergunta e eu explico a ela, ou elas me explicam. O que acontece é que isso faz a gente aprender um pouquinho mais. Porque quando você ensina uma pessoa, você aprende bem mais. Estudos comprovam isso. Então ensine as pessoas, porque isso vai fazer você aprender bem mais. Eu faço isso com minhas colegas também. E, gente, é sério, isso é muito eficiente. Elas também me ensinam, eu ensino elas, e assim vai, todo mundo se ajuda. Ninguém precisa, tipo, se escorar em ninguém, sabe? E isso é muito importante pra ter um ensino bom, uma produção melhor. Aí, gente, eu tinha pegado essas canetas bem escuras. Eu uso a Bic pra escrever, e eu peguei a Compacto e a Faber, porque é bem escura, e a professora daí não ia reclamar, porque ficou claro. Mas enfim, gente, o último vlog foi esse. Espero bastante que vocês tenham gostado. Deixa o like.